momento, Senhor, que reservamos para Ti. Que a Tua palavra, Pai, possa ministrar aos nossos corações essa noite de uma forma tão poderosa, que nos faça voltar mais dispostos a viver o estilo de vida que nós somos convidados a viver. Muito obrigado pelo operar do Teu Espírito, Senhor, a cada momento que nos reunimos, Pai, para receber de Ti. Eu declaro, Pai, que a Tua unção operará no nosso meio, nos ajudando a compreender de uma forma maior o que temos ouvido a cada noite. Obrigado, Pai, por esse tempo de multiplicação, da manifestação do Teu Espírito, Pai, a multiplicação de pessoas sendo salvas, a multiplicação de dons e chamados se levantando, Senhor, a multiplicação de finanças no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós Te damos graça, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, nós Te damos graça por cada livramento, Te damos graça pelo pão nosso de cada dia, Te damos graça, Senhor, porque fomos resgatados de toda maldição, enfermidade, miséria, morte, não faz mais parte da nossa natureza. Nós temos uma natureza de vida, Pai. Nós temos uma natureza de saúde, de abundância, de suprimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Aleluia. Glória a Deus. Você está pronto para essa noite mesmo? Então fica ligado. Pois eu sei que Deus ele vai tratar conosco um pouco mais essa noite. É o nosso primeiro culto da semana, não é? E eu sei que se você se dispôs a estar aqui, com certeza não voltará da mesma forma, porque isso está dentro do projeto de Deus para a nossa vida, de que após ter nascido de novo, Deus espera de nós um crescimento a cada dia em tudo, não é? A Bíblia diz que o desejo de Deus é que nós possamos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, que é Jesus Cristo. Então, se nós estivermos de fato ligados com o cabeça, que é Jesus, cada área da nossa vida vai sendo afetada e o crescimento ele vai acontecendo naturalmente, porque é impossível, querido, nós a cada dia termos contato com essa palavra e algo não ser despertado em nós, não ser avivado, não ser, a cada dia eu posso dizer também arrancado de nós, porque a palavra ela vai construir coisas e vai nos fortalecer para remover coisas, amém, irmãos? Então hoje eu queria falar um pouco com você a respeito de alguns princípios para o crescimento da igreja. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja ela não cresce fisicamente falando, somente porque uma palavra foi lançada, somente porque a cada dia nós vamos tendo um entendimento maior. A igreja, no sentido geral, né, ela precisa a cada dia estar em movimento por onde ela passa, para que o crescimento possa a cada dia acontecer. É claro que o crescimento ele é como que sinônimo de multiplicação mesmo. Nós recebemos Jesus foi uma semente, né, que o próprio Senhor ele falou a respeito dele mesmo. Ele disse, enquanto eu não morrer, eu fico só. Mas depois que eu morrer, vai brotar muitos frutos. Ele falou a respeito de citando uma parábola como que uma semente de trigo. Ele disse, enquanto a semente não cai na terra e morre, ela permanece só. Mas quando ela cai e morre, ela produz muitos frutos. Então nós precisamos entender que nós somos como que uma semente, não é? Somos como que um fruto, vamos dizer assim. Que dentro desse fruto também tem sementes que vai produzir uma multiplicação. E nós precisamos a cada dia ser despertados para essa consciência, para que o evangelho não pare em nós, ou que nós fiquemos somente com aquele pensamento de que o crescimento, não é, de uma igreja, ela depende somente dos que ministram. Na verdade, os que ministram, eles foram levantados para aperfeiçoar os santos, para que eles possam fazer esse trabalho, para que o corpo cresça. Você está comigo aqui? E hoje eu estava meditando sobre o que eu estava falando hoje à noite, não é? E uma palavra veio no meu coração, depois eu fui procurar o texto mesmo, e uma coisa me saltou, eu comecei montando algo que o Senhor foi me entregando, para a gente estudar um pouco essa noite,
E o texto, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, por favor. Glória a Deus. Capítulo 18. Atos, capítulo 18. Quantos creem aqui que Deus é bom? Amém. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Hoje eu ouvi algo, sabe? Ouvi algumas coisas, né? Eu até fiz uma pequena live. Nós fomos levar o violão para dar uma ajustada. E o camarada lá, ele é, acredito que um dos melhores, né, da região de restauração de instrumentos. O camarada é bom. Ele é cantor, poeta. Vamos fazer um vídeo, a gente é conhecido dele. Vamos tirar um verso aí. Ele refez uma viola de 10 cordas, rapaz, de um violão. E a gente fez ele disse, eu vou tirar um verso aqui, diga aí o que é que você... Tirar um verso a respeito de quê? Eu disse, Jesus é o pão da vida. E o camarada pegou a viola e tome. E eu estava vendo ele conversando conosco. Esse camarada, ele não... Como é que eu posso dizer? Ele estuda muito a Bíblia, né? Ele é do pessoal dos testemunhas, que tanta gente critica, né? Aquelas pessoas que saem de 2 em 2 pelas portas no domingo. Mas a gente nunca debateu, nunca discutiu com relação à palavra. Mas ele estuda muito a Bíblia, né? Ele só faz 32 anos que ele estuda a Bíblia. Eu sei que tem muita coisa que, se nós estudarmos a Bíblia somente com o nosso intelecto humano, tem muita coisa que nós não vamos compreender. Tem algumas outras coisas que, pelo desejo de conhecer, eu sei que o Espírito Santo vai dar para pessoas, sabe? Mas ele fala umas coisas interessantes, né? A gente estava conversando sobre família, e ele estava dizendo, foi o Alantes e o Arthur. E ele disse, olha, nunca deixe os seus filhos saírem da luz da palavra. Porque se eles saírem da luz da palavra, debaixo da luz da palavra, eles vão caminhar por um caminho que, em muitos casos, é muito difícil trazê-los de volta à luz da palavra. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Isso me deu uma ministração para um culto de família. Depois ele estava falando a respeito desses negócios que vem acontecendo no mundo e tal. E ele disse, rapaz, eu fiquei assim, todo triste, sabe, com os camaradas que estudam a Bíblia comigo. Porque eu não uso máscara. E eu fui na rua, os camaradas ainda estavam no centro da cidade, tudo de máscara. Eu disse, rapaz, tu não vai usar máscara não sei o que, não sei o que. Ele disse, poxa vida, se é aquilo que a gente lê não funcionar em nossa vida, então é melhor a gente parar de ler. E eu fiquei olhando assim e digo, meu irmão, caramba, né? Eu sei que nem toda pessoa que lê sua Bíblia tem essa consciência. E ele disse, você sabe, pregador, o Salmo 91 não está lá somente por estar, não. Aquele negócio tem que se cumprir na nossa vida. E eu digo, ó, ele começou pregando para mim. E eu digo, vem mesmo. Ou seja, nós precisamos a cada dia, sabe, ter como é que eu posso dizer, aumentar, na verdade, o nosso nível de consideração por aquilo que a gente busca, porque eu não sei se você acredita de verdade nisso. Mas a palavra de Deus, ela funciona, irmão. Às vezes ela está funcionando na vida de pessoas que aparentemente, muitas vezes, têm menos revelação do que nós. E muitas vezes nós que temos a palavra revelada, a revelação da coisa, né, não cremos o tanto quanto a ponto de ativar o poder que a palavra tem em nossa vida, seja ela em que área for. Porque a palavra é como uma semente, né? E na área que essa palavra aqui cair no nosso coração, encontrar ele como uma boa terra, eu vou te dizer uma coisa, querido. O tempo de escravidão naquela área acabou, o tempo de escassez naquela área acabou, o tempo de doença naquela área acabou, o tempo de conflito naquela outra área acabou, porque a palavra funciona, irmão. O negócio é que nós precisamos de verdade acreditar que a palavra funciona. Você está comigo aqui? Eu sei que cada um de nós aqui, eu não acredito, irmão, que uma pessoa cruze as portas de uma igreja, a não ser no começo, né, em todo o começo da sua caminhada cristã. Mas eu não acredito, irmão, que uma pessoa cruze as portas de uma igreja para disponibilizar tempo para ouvir a palavra, se alguma coisa não estiver funcionando na vida dela. E também eu queria que você entendesse uma coisa, Deus não quer somente que algumas coisas funcionem. Deus não está somente querendo nos socorrer na hora de uma necessidade, fazer alguma coisa na hora de uma precisão, ou não sei o quê. Não. Deus está querendo se envolver em toda a área da nossa vida, amém, querido? E nós precisamos entender que é dessa forma que nós a cada dia vamos estar instigados para promover o crescimento. Porque nós precisamos provar daquilo que a palavra diz, amém, irmãos? E eu quero te motivar a isso, sabe, a desejar provar daquilo que a palavra diz na tua vida.
Não somente de ouvir, ver algumas coisas simples, não, rapaz. Tem pessoas que não têm a revelação, irmão. Ele falou outra coisa. Ele disse, olha, eu assim, de certa forma, presto serviço para tal loja de instrumentos, né? E ele disse, ó, às vezes o pessoal aumenta o preço lá, e eu não vou ser fiel a eles quando eles são desleais. Eu indico a pessoa para uma loja que o preço é mais barato. Aí você acha, pregador, que eu vou ser fiel a uma pessoa que está sendo desleal nessas coisas? Você sabe, aí já joga para mim. Eu digo, não, é claro que não. Porque na verdade é assim, você está comigo aqui. A gente foi lá, a gente foi comprar a alcatifa. A gente chegou no local e perguntou, ó, qual o preço da cola? O cara disse, é tanto. Eu disse, está caro demais, meu irmão. E ele ficou assim, eu disse, pois nós não vamos querer não. Aí ele veio e disse, ó, em tal lugar é mais barato. O vendedor mesmo. Não foi não, vai lá em tal lugar que vocês encontram mais barato. Ele não ficou querendo empurrar na gente. Não sei nem se ele era crente. Mas nós que somos, temos o favor do Senhor. Você está comigo aqui? Então o que acontece? Tem pessoas que nem muitas vezes nem são da palavra, irmão. Mas elas agem de uma forma para favorecer quem é, se for o caso. Você entende isso? Então nós precisamos entender, sabe, meu irmão, o negócio está ligado, mas parece que não está. Deixa eu tirar isso aqui. Pega aqui, pode passar aí embaixo, não tem problema não. Tira por aqui. Então vamos lá. Então o que acontece? Nós precisamos a cada dia despertar para essas coisas, para que nós possamos de verdade provar do melhor dessa terra. Quem quer provar do melhor dessa terra aqui? Meu irmão, fica com o que a palavra diz. Amém? Então vamos para cá, ver esse texto aqui, essa frase me veio ao coração. Eu fui estudar um pouco sobre isso hoje durante o dia. E preste bem atenção no que ele diz aqui. Ele diz assim, vê. Eu quero ler com você a partir do versículo 18, se não me engano. Não, deixa eu me ver aqui bem direitinho para dar a referência certa. Pronto, a partir do versículo 8. 18 não, 8. Pronto. Preste bem atenção, diz assim, vê. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E a multidão dos coríntios que ouviram, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo, não tenha medo, continue pregando e não te cales. Tem uma versão que diz assim, nessa minha versão que eu tenho aqui na King James, diz assim, falas e não te cales. Qual é a versão que tem assim? Eu queria que você repetisse comigo, diga, eu não posso ficar calado. Amém. Aí o que é que ele diz aqui? Vê, fala e não te cales. Agora preste bem atenção quando ele vai na conversa aqui que o Senhor teve com ele. Aleluia. Pois eu estou contigo. E nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você pode estar dizendo, pastor, mas Jesus, ele falou com Paulo. Sim, ele falou com Paulo uma coisa que ele falou lá com os discípulos no começo. Ele disse, olha, vai por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aqui ele disse, olha, Paulo, não tenha medo, não temas, eu estou contigo, fala e não te cales. Porque ainda tem muitas pessoas nessa cidade que precisam ser salvas. Eu estou falando na minha linguagem aqui. Mas uma das coisas que promove o crescimento da igreja é aqueles que estão recebendo a palavra não ficar calado. 3 amém, mas eu vou dizer de novo. O que promove o crescimento de uma igreja é quem está recebendo não ficar calado. Agora presta bem atenção nisso, né? É que isso é uma das coisas que nós não podemos abrir mão. Eu estava falando isso agora, me lembrei do texto de Pedro e João, que quando eles foram pressionados, né, lá em Atos, eu nem notei esse texto aqui, notei outros. Mas quando eles foram pressionados por curar aquele coxo na Porta Formosa, ele disse, nós não podemos ficar calados com relação a tudo que nós vimos e ouvimos. Você está comigo aqui? Então, uma das coisas que ativava isso, era porque eles não ficavam calados com relação ao Evangelho. Hoje eu ouvi uma frase interessantíssima, que eu quero compartilhar com você. Para uma pessoa que está com sede, qualquer pouco d'água já serve para ela. Para uma pessoa que está com muito
peso sobre as costas, qualquer tipo de ajuda para aliviá-la, ainda que seja um pouco, já serve para ela. Ou seja, quando uma pessoa está em uma situação de pressão total, qualquer pouco alívio já serve para ela. Isso, o que é que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? É que não importa o tanto quanto você já saiba do Evangelho. Às vezes o pouco que você pensa que sabe, pode servir para você levar pessoas a entrar na vida eterna já, porque elas não têm nada, querido. Tem um ditado popular que diz que em terra de cego, quem tem um oi já se torna rei. Você entende o que eu estou falando? E nós precisamos entender, porque a igreja dos nossos dias, irmão, é uma das que, na maioria das vezes, e pode ser que isso não aconteça com você, e eu oro para que não aconteça, a igreja dos nossos dias é a igreja que está buscando ao Senhor somente o que ele pode, para ter dele o que ele pode fazer por ela mesma. E não buscando ao Senhor para que ele possa usá-la a cada dia de uma forma mais poderosa. Às vezes nós até somos tentados a esquecer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas. Você entende o que eu estou falando aqui mesmo? Então, essa noite eu queria estar falando um pouco disso. A igreja primitiva, ela é o modelo, irmão, para o crescimento de qualquer lugar. Eu sei que cada lugar vai ter sua dinâmica, vai ter seus dias de culto, eu sei que cada lugar vai ter seu sistema de governo, eu sei que cada lugar vai ter seu estilo de música. Tem lugar que as pessoas sentam lá, pegam um órgão, um teclado, um piano e tocam aquela música, que todo mundo fica sentadinho e só diz louvado seja Deus, no final, pronto. Tem lugar onde as pessoas chegam e elas dão o vapor mesmo, e as pessoas pulam, dançam, correm, se descabela, chega arrumado, sai desarrumado, parece que foi para uma luta, né? Já tem lugar que as pessoas são mais elitizadas e aquele negócio todo. Não, isso daí não tem nenhum problema não. Mas se independente de lugar, se aquela igreja compreender a vontade de Deus e compartilhar ela, aquela igreja vai se multiplicar. Você está comigo mesmo? Então eu oro para que você não fique mais calado a partir dessa noite, quando tiver a oportunidade. E preste bem atenção nisso, eu vou ler aqui, pronto. O crescimento da igreja primitiva não foi por acaso. Isso mesmo, e em nenhum tempo será. Podemos ver no começo um modelo a ser seguido por todas as épocas. Eu queria que você voltasse a sua Bíblia, acredito que a gente vai ficar passeando hoje no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos capítulo 2, por favor, abre lá. Eu vou deixar aqui o tablet como o esboço e vou usar meu telefone hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E eu quero ler com você a partir do versículo 41. Porque eu acredito, sabe, que o desejo de Deus é que nós nos multipliquemos mesmo. E a cada dia, ou quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais nós que estamos em Cristo, precisamos desejar, irmão, exercer bem esse papel que nos foi dado, né? Porque o papel de pregar o Evangelho, ele não é exclusivamente do pastor. É bem verdade que, como eu falei para você aqui, né? Que como diz o ditado popular, isso não está na Bíblia, mas como diz o ditado popular, que em terra de cego quem tem um oi é rei. Então, muitas vezes, eu já vi casos onde pessoas, quando elas começam a aprender um pouco da palavra em uma igreja, que ninguém sabe de nada, ela tem uma oportunidade, vai lá, lê um versículo e explica, as pessoas dizem, rapaz, isso é um pastor. Às vezes a pessoa nem é. Porque saber falar da Bíblia não é para pastor só, é para todo filho de Deus. Mas tem pessoas que quando vê uma pessoa falando alguma coisa, lendo algo, falando sei o que, isso é um pastor, isso é um pastor, isso é um pastor, e tenta convencer o camarada que ele é um pastor. Muitas vezes até convence, o caba nem é. Você está comigo aqui? Porque a voz do povo, nesse sentido, não é a voz de Deus. Amém? Uma vez eu atendi uma mulher, ela disse, pastor, olha, eu fui para uma igreja, e quando chegou lá o pastor disse, é isso que eu te digo, você é uma missionária. Ela disse, eu nem sei o que é ser missionária. Mas eu disse, amém, porque eu fiquei com medo. Se Deus disse, eu vou dizer não, é? Para ele pesar a mão sobre mim, desse jeito, irmão. Sabe onde essa mulher está hoje? Afastada, no mundão, na bagaça mesmo. Mas um dia ela ouviu de uma pessoa que, aparentemente, né, eu não vou dizer que não era de Deus, mas disse, você é uma missionária do Senhor. A mulher disse, eita glória, amém. Mas assim é. É mesmo, é. Aí eu quero ser missionária. Olha,
não sabe nem o que é. Então o que acontece? Não é por causa das pessoas. Talvez uma pessoa diga, você não é nada, e você diga, mas eu sei o que Deus falou comigo. Amém? Glória a Deus. Eu sei que vão ter pessoas que vão ser levantadas para confirmar algo. Mas vão se levantar pessoas sem muita noção, que podem querer roubar de você aquilo que Deus já falou com você. Aleluia. Tá, glória. Ficaram mais animados agora ou não? Então vê o que ele diz aqui, vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 41 diz assim: assim todos quanto aceitaram a palavra foram batizados, e naquele mesmo dia ajuntaram-se a eles cerca de 6.000 pessoas. Agora presta atenção aqui, porque é o começo da igreja. A igreja nasceu aqui. A igreja, porque a igreja, ela é chamada de pentecostal, pastor? É porque ela fala em línguas? Não. É porque ela dança, sapateia e diz assim diz o Senhor, e tem uma revelação aqui, outra revelação acolá? Não. A igreja é chamada de pentecostal porque ela nasceu no dia de Pentecostes. Você está comigo aqui? Uma vez eu li um livro do T.L. Osborne, né, que fala sobre o propósito do Pentecostes. Esse livro é bem interessante para quem quer dar uma compreendida maior no que é falar em outras línguas, ou por que aconteceu o propósito no dia de Pentecostes. Então ele diz, olha, se a igreja tivesse nascido no dia de Natal, a igreja seria a igreja Natal Costal. Se tivesse nascido em outro dia, teria o título daquele dia. Porque não foi pelo que aconteceu, foi a data que ela nasceu. Você entende? Então ele diz, vê, aí quando a igreja começou, eles tinham algumas coisas em comum, e ele diz assim, eles perseveravam no ensino, ou na doutrina dos apóstolos. Diga, doutrina quer dizer ensinamentos. Amém? Doutrina não é um conjunto de regras humanas, como a gente fala aqui toda quinta-feira, não é? Que é aquela doutrina que diz, ó, na tua igreja pode pintar o cabelo, olha, pode pintar a unha, pode usar saia, pode usar calça, pode cortar o cabelo, pode deixar a barba, pode não sei o quê. Isso não é doutrina, irmão. Isso é usos e costumes de homens. Amém, queridos? Não está na palavra. Aleluia. Então ele diz, veio, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Presta bem atenção nisso aqui. E em cada alma, e em cada pessoa, ou em cada alma, havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu quero parar um pouquinho aqui. Preste bem atenção. A igreja, ela começou em uma intensidade, não é, muito grande, no sentido de que, quando eles nasceram de novo, toda pessoa que nasce de novo, irmão, ela não compreende muita coisa da palavra. Eu sei que tem pessoas que elas vêm para a igreja, ouvem a palavra, vão começando a compreender algumas coisas, e tem pessoas que elas dizem, rapaz, olha, já faziam 5 meses que eu frequentava a igreja. Hoje eu tomei minha decisão de fazer de Jesus Senhor e Salvador. É muito raro pessoas virem a primeira vez e já receber Jesus. Eu já vi muitos casos como esse. Mas geralmente, depois que a pessoa recebe Jesus, é que ela vai poder entender a vontade de Deus de uma forma maior para a vida dela. Aqui a Bíblia diz que quando a igreja nasceu, eles perseveravam, diga, perseveravam. Meu irmão, eles perseveravam no mínimo aqui em 4 coisas. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles eram pessoas que a cada dia estavam desejosos de compreender aquilo que eles estavam recebendo, porque eles permaneciam, eu não digo nem na prática do ensinamento, mas na busca do ensinamento. Você está comigo aqui? E a Bíblia diz que isso gerou um temor na vida deles, a ponto do poder se manifestar de uma forma maior. Porque a palavra temor não é ter medo. A palavra temor, né, no sinônimo mais simples, é ter consideração e respeito pela presença. Você está comigo aqui? Então eu fico pensando, né? Você acredita, você acha que se uma pessoa está na igreja, conversando algo, vamos dizer assim, até desnecessário, no WhatsApp, ela está com temor, ela tem temor ao Senhor? Tem não, querido. Como ela vai poder provar do poder de Deus sem temor? Eu estou falando uma coisa simples. Você está comigo aqui? Porque eu fico pensando, digo, poxa vida, porque eu sei que algumas vezes chega aqui, tem coisas que eu estou com o telefone, eu estou com o telefone aqui, está vendo? Está na Bíblia. Mas vamos dizer assim, que se chegar alguma mensagem aqui, eu sei.
Se ela é uma mensagem que precisa ser respondida na hora, se eu preciso sair para responder, se é uma coisa que eu posso responder depois do culto. Então eu não vou, irmão, eu vejo lá, tiro de lado, beleza. Pode ser que venha alguma coisa de urgência, liga para mim agora, pelo amor de Deus, está algo urgente aqui, pronto. Aí é uma coisa totalmente diferente. Não é uma coisa que eu não boto, eu já tirei, coloquei no silencioso, mas não é uma coisa que eu estou lá, daqui a pouco tremeu, eu... E o temor? E aquele que vai operar ao nosso favor? O pastor não está vendo. Mas aquele que vai operar ao nosso favor está. Você entende o que eu estou falando? Mas o que acontece? Eu não sei se você entende, né? Isso é algo que aí é uma opção sua. Nós sabemos que tem Bíblia no tablet, Bíblia no celular, Bíblia de papel, tem Bíblia de todas as formas. As Bíblias no celular, eu acredito que é uma ferramenta boa, porque às vezes você vai na fila de uma lotérica, você vai para um banco, você está em um local onde você vai ter que ter algum momento de espera, você tem uma ferramenta na mão, onde você pode se edificar. Você está comigo aqui? Mas deixa eu te dizer uma coisa, ao mesmo tempo, né, se transforma a algo que é um canal de algumas tentações, para algumas pessoas nem dá muita atenção à palavra de Deus, dentro de uma igreja, querido. E isso trava o poder. Diga, falta de reverência trava o poder. Você está comigo aqui? É verdade. Então havia temor em cada alma, e a Bíblia diz que isso desencadeou uma grande, irmão, avalanche do poder de Deus operando no meio daquele povo. E todos os que estavam juntos, né, a Bíblia diz, tinham tudo e todos os que criam tinham tudo em comum e estavam juntos. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de, mesmo eu tendo uma personalidade diferente da sua, mesmo eu tendo um gosto diferente do seu, tem pessoas que eu gosto de usar camisa rosa. Pastor, misericórdia, rosa, o que é que tem? Qual o problema? Você está comigo aqui? Tem pessoas que não usam, Deus me livre, eu mesmo não quero. Tudo bem, compre para mim que eu uso. Só não uso se for feia. Eu vou ficar usar camisa feia, não. Mas o que acontece? Estou falando nesse sentido para que você entenda que a palavra de Deus, ela é poderosa para quebrar essa mentalidade, sabe? E nos fazer a cada dia estar tão com o mesmo sentido, com o mesmo propósito, a cada dia crendo da mesma forma, andando da mesma forma, mesmo sendo pessoas de personalidade diferente. Porque eu não acredito que 3.000 pessoas eram pessoas que andavam todos para a direita, para a esquerda. Não. Eram pessoas que tinham suas vidas, que tinham seu jeito. Você está comigo aqui? Mas mesmo assim havia temor em cada... A Bíblia faz questão de dizer que havia temor em cada alma, irmão. Em cada pessoa. Agora, o temor foi gerado por causa da perseverança nos ensinos, da comunhão no partir do pão e nas orações. Eu anotei aqui, né? Eles perseveravam no ensino e tinham comunhão com o Senhor e com os irmãos. Pastor, tem irmão que para a gente ter comunhão com ele é complicado. É verdade, mas mesmo assim não pode impedir de ter comunhão. Se nós de fato queremos crescer, queremos ver o poder de Deus, que preço nós estamos dispostos a pagar para ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida? Ou nós só estamos buscando o Senhor para o benefício individual mesmo? Eita que amém, coro, desculpe. Mas o que acontece? Presta bem atenção nisso, vamos para cá. Continuando. Isso aqui já, eu acredito que a partir desse texto aqui, desse versículo, eu acredito que já é para aquelas pessoas que têm uma certa compreensão. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido. Hoje a gente vê, né, infelizmente, tanto caso de escândalo no meio do povo, de Deus, isso é triste, que muitos pastores ficam sendo intimidados em falar sobre dinheiro. Muitos pastores ficam sendo intimidados, né, em falar sobre finanças na igreja. Em falar sobre ofertas mesmo. Sabia disso? É verdade. Sabe por quê? Porque muitas coisas elas vão sendo... O diabo faz questão de botar no ventilador, irmão. Às vezes uma coisa que nem seja tão grande, mas faz com que ela pareça algo gigantesco. Porque o diabo sabe como trabalhar para parar os cristãos, seja em qualquer área. Oh, aleluia. Então vê o que ele diz aqui. Versículo 44 de novo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Eu particularmente aqui acredito que nenhuma dessas pessoas que vendiam suas propriedades e bens, elas vendiam tudo que tinham, davam aos apóstolos e iam pedir esmola, não. Você está comigo aqui? Aí continuando.
Diariamente, diga diariamente. Preste bem atenção nisso aqui. Diariamente costumavam reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas e juntos praticavam ou participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso aqui é outra coisa que eu quero falar. Eu sei que cada igreja vai ter sua dinâmica. Tem igreja que os cultos é quarta, sexta, sábado e domingo. Tem igreja que só tem culto sexta, sábado e domingo. Tem igreja que só tem culto terça, quinta e sábado. Tem igreja que só tem culto quarta, sexta e domingo. E isso aí é como eu já falei para você, cada igreja vai ter seu sistema de governo, cada igreja vai ter sua dinâmica. Mas a igreja costumava reunir-se todos os dias. Não, parece que não está nem na Bíblia. A igreja costumava reunir-se todos os dias. Não, pastor, mas eu tenho minha vida. E eles não tinham, não, era? Você está comigo aqui? Eu sei sim, irmão. Tem dias que eu fico em casa, tem dia que eu saio para ir jogar um futebol de vez em quando. Tem dia que eu vou para a sauna de vez em quando. Não tem nenhum problema com isso, não. E eu sei que cada pessoa tem o seu dia. Tem aquele dia que você diz, rapaz, eu vou ficar em casa, fazer o jantar com a minha família. Vou convidar um casal de amigos, vou evangelizar eles. Não, eu vou sair hoje, a gente vai para o centro, vai para o monte, vai para a praça, vai para o cinema. Não tem nenhum problema com relação a isso, não. Mas diante dessas coisas, eu não posso querer falar algo que não está na palavra. Você está comigo aqui? Está tudo bem, querido. O que nós precisamos entender é que a intensidade deles provocava a manifestação do que Deus tinha para a vida deles. Oh, aleluia. Eita glória, eu acho que o pessoal já estava adivinhando o que eu ia falar, por isso que o monte não veio hoje. Hein? Mas o que acontece? Deixa eu te explicar. Aqui, irmão, promovia o crescimento da igreja. Versículo 47. Sim, tem outra coisa aqui, segura aí. Diariamente costumavam reunir-se no pátio do templo, partindo o pão, algumas versões tem de casa em casa ou em suas casas, com alegria, diga alegria, e sinceridade de coração. Querido, isso é outra coisa que nós precisamos levantar como uma coluna, ou duas coisas, né? Celebrar ou cultuar ao Senhor e com alegria. Tem momento que a gente se reúne para bater um dominozinho, para comer uma sopa, fazer uma coisa, fazer outra. Já tem uma galera aqui, que a gente não fica lá todo mundo chorando nem reclamando, não. É alegria de verdade. Amém. E uma coisa crescendo no nosso meio, sinceridade de coração. Amém. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, isso precisa ser a marca do cristão, sinceridade de coração. Irmãos, eu sei, claro, sei que você sabe também, pelo amor de Deus, que às vezes no meio do povo de Deus, irmão, muitas pessoas não são sinceras de coração. Às vezes um vai na casa do outro para falar do móvel, para falar de não sei de quê, para falar do grude, e o grude da tua casa é tão limpa. Você está comigo aqui? É verdade, querido. E a sinceridade de coração, o diabo sabe disso, tenta as pessoas para que elas andem fora daquilo que a Bíblia diz e fiquem privadas daquilo que é um direito delas. Então a Bíblia mostra que eles andavam juntos na comunhão, no partir do pão, nas orações, mas era com alegria, e algumas versões têm singeleza. E eu gosto dessa palavra aqui, sinceridade. Pessoas sinceras de coração. Eu não estou falando daquelas pessoas que dizem, eu sou sincero. Quando eu não gosto de uma pessoa, eu digo logo, fica a tua cara não, viu? Não estou falando disso não. Que isso às vezes é carne. Essa sinceridade é a sinceridade da carne. Porque quando nós vamos nos juntando, né, e a cada dia congregando, compreendendo a palavra, se fortalecendo no Senhor. Tem pessoas que no começo a gente não vai muito com a cara dela não, porque nem conhece ela direito. Mas quando começa a conviver com aquela pessoa, trocar figurinhas espirituais, ter comunhão, a gente vai dizer, rapaz, é interessante, né? Um dia eu não ia nem com a cara, não aguentava nem ver fulano falar. Eu era até, eu já tinha raiva logo do jeito. Mas era o jeito daquela pessoa, querido. Uma vez eu ouvi uma coisa de um pregador experiente, ele disse, olha, quando você fica com raiva do jeito de uma pessoa, você está dizendo para Deus, Senhor, o Senhor podia ter feito algo melhor ali. E eu digo, misericórdia, Senhor, eu pedi logo misericórdia. Para mim mesmo, você está comigo aqui? Porque, deixa eu te dizer uma coisa, cada pessoa vai ter sua personalidade, irmão. Tem gente que vai ser meio fechadão, tem gente que já vai ser abertão demais. Aí o que é que vai fazer? Quando um fechadão fica perto de um abertão demais, os dois vão para o equilíbrio. Você está comigo aqui? É verdade. Mas por quê? Porque vai haver comunhão. Meu Pai do céu. Vamos continuar, deixa depois que eu leio isso aqui de novo em outro culto. Versículo 47. Louvando a Deus, e por todos,
e sendo estimado por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor ajuntava a comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Tem uma versão que diz assim: e assim todos os dias acrescentava o Senhor a igrejas que iam sendo salvas. Por quê? Porque deixa eu te explicar uma coisa. Quem vai fazer com que as pessoas a cada dia avancem ou desejem a Jesus é o Espírito Santo, mas ele só vai fazer isso quando usar a nossa vida. Não é a nossa própria eloquência, boniteza ou fragrância de perfume que a gente usa que vai atrair as pessoas para Jesus, irmão. É o Espírito Santo convencendo elas. Quando encontrar o instrumento que ele pode usar nessa terra, que é você e eu. Isso seja em qualquer camada da sociedade. Meu Deus do céu. Eita reloginho. Vamos lá. O que fica implícito aqui nesse texto, preste bem atenção nisso. O que fica implícito aqui nesse texto, ou o que nós não podemos ver a olhos nus aqui nesse texto, é o que a gente vai ver por todo o livro de Atos, não é? Aqui nós vamos vendo que havia comunhão, perseverança no ensinamento, temor, alegria, sinceridade de coração. Você está comigo aqui? Mas se nós folhearmos, pudéssemos estudar o livro de Atos, eu estava vendo hoje, praticamente, depois do capítulo 4, quase todo o capítulo vai falar que eles falavam. Aleluia. Você está comigo aqui? Não vai falar que as pessoas eram ganhas para Jesus por causa do seu sofrimento, daquilo do poder. Essas coisas atraíam, mas o que encaminha as pessoas é a fala. É você abrir sua boca. Meu Deus. Então vamos lá. Eu ainda tenho 15 minutos ali. Eu queria dar uns passos com você aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Pronto. Queria que você abrisse sua Bíblia. Preste bem atenção. Eu quero ler isso aqui de novo para você que anota, tá bom? O que fica implícito aqui é um passo que fará toda a diferença, que é o falar. Atos capítulo 6. Abre lá. A partir do versículo 8. Glória a Deus. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Pronto. Posso ler? Todo mundo chegou lá comigo mesmo? Diz assim, vê. Estevão, homem cheio da graça de Deus e do poder, realizava prodígios e sinais milagrosos entre a multidão. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava ou argumentava. Você está comigo aqui? Pastor, como é que eu vejo essa cena? Eu vejo Estevão manifestando poder, libertando pessoas, promovendo cura, expulsando demônios, e chegou aqueles religiosos, que eram mais velhos na religião propriamente dita. Tu está fazendo isso como? Isso é em nome de quem? Que poder é esse? Isso é de Deus mesmo? Tu acha que isso é para hoje? Mas a Bíblia diz, meu irmão, que eles não conseguiam resistir à sabedoria e o poder por causa do Espírito pelo qual Estevão argumentava para eles. Se você ler a partir daqui, você vai ver que Estevão, ele prega, não é? Eu acredito que o sermão mais longo do Novo Testamento que a gente vai ler, Estevão prega para esses homens aqui, o capítulo 7 quase todo de Atos. E no finalzinho do capítulo 7, Estevão é apedrejado por causa da ministração de Estevão, mostrando para aquele povo que eles sempre resistiram ao Espírito Santo. E os homens ficaram rangindo os dentes de raiva, irmão. Apedrejaram Estevão, mas ele não se calou. Pelo contrário, ele fechou com chave de ouro, intercedendo por eles, vendo Jesus em pé, esperando para receber ele nos céus. Aleluia! Nós precisamos, querido, é por isso que, para que nós tenhamos argumento, é preciso aprender. Aí eu te digo, como a gente vai aprender se não vier à igreja? Se não ler nossa Bíblia? Se não ler um bom livro? Se não se interessar na hora do culto? Eita glória!
Então vamos lá. Então eu queria ler de novo esse versículo 10 aqui para a gente ir para outro texto, tá bom? Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava ou argumentava. Atos capítulo 8. O capítulo 7 é a pregação de Estevão. Se você ler lá, você vai entender quase todo o cronograma bíblico. Porque Estevão fala desde quando Deus chamou Abraão, até depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Eita, homem, era cheio ou não? Rapaz. Atos capítulo 8. Pronto. Aqui já é depois que as pessoas foram enterrar Estevão. E a perseguição começou de uma forma maior, mais intensa sobre a igreja. Eu quero ler com você, deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou ler aqui os primeiros 3 versículos bem rápido. E vamos entrar no versículo 4, que é o que eu quero falar para você essa noite aqui. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los na prisão ou lançá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, faziam o quê? Pregavam a palavra ou anunciavam a palavra. Diga, eles não ficavam calados. Querido, eles não ficavam calados, mesmo tendo sobre si até ameaças de ser preso ou morto. Hoje eu não sei se você entende, irmão, tem uma boa parte das pessoas da igreja que, se você fizer uma pesquisa rápida com ela e perguntar 4, 5 versículos para ela citar, ela não sabe. Como vai argumentar para as pessoas? Como vai levar uma pessoa à salvação? Tem pessoas na igreja, queridos, que se a pessoa disser, vem aqui fazer uma oração, ela diz, e aí? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa noite, em nome de Jesus, amém. Pronto, acabou-se. Gente, eu sei sim, olha, é por isso que eu digo, sabe? Eu sei que toda vez que cada um de nós sobe aqui é sobrenatural. Porque não é na habilidade natural. Você está comigo aqui? Mas orar, falar algo para alguém individualmente, é tão sobrenatural quanto está aqui. Tem uns que você é chamado para aqui, tem outros que você é chamado para acolá. Na verdade, todos são chamados para acolá. E alguns são separados para aqui. Eita, Pai. Não está muito profundo hoje à noite, não, pelo amor de Deus. Está bem claro, não está, não? Amém. Porque às vezes as pessoas ministram numa profundidade que a pessoa fica dizendo, o que é que ele está dizendo aí? Tem que dizer, Espírito Santo, me ajude mesmo, que senão eu não entendo não, mas está dando para entender, amém, irmãos? E eu fico admirado, irmão, com muitos cristãos, filhos de Deus, até muitas vezes do nosso meio, querido, que às vezes não fala nada para um familiar seu, para um amigo, para um colega, a não ser quando é para apontá-lo ou acusá-lo. E nós não fomos chamados para apontar e acusar, fomos chamados para falar a palavra. Você está comigo aqui? Que bênção, rapaz. Atos capítulo 9. Então, calma aí. Volta, fica lá, calma. Espera aí. Preste bem atenção nisso, eu quero ler isso aqui ainda. Ponto, versículo 4, né? Enquanto isso, os que tinham sido dispersos, iam por toda parte pregando a palavra de Deus, ou anunciando a palavra de Deus. Indo Filipe a uma cidade chamada Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouvia a Filipe e via os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Diga, onde o evangelho chega, ele transforma tristeza, opressão em alegria. Em alegria, querido. É interessante porque o Filho de Deus, que vai compreendendo a palavra, a pressão pode dar no meio da canela. Tem duas coisas que ele nunca vai perder, é paz e alegria.
Eita glória. Sempre vai ter um ha-ha saindo da boca dele. Está complicado, pastor, mas o ha-ha não é por causa da compreensão, ou da complicação. Você entende isso aqui? Aí, vamos lá. Então, Filipe anunciava a Cristo, irmão, de uma forma mais contundente, eu posso dizer assim. Filipe anunciava a Cristo quando as pessoas deram absoluta, não é, atenção ao que ele dizia. Meu irmão, o poder era manifesto em grande escala. Era paralítico sendo curados. Hoje eu estava pelas ruas da cidade ouvindo alguma coisa, resolvendo algumas coisas, sabe, ouvindo alguns homens de Deus mais crescidos. Eu digo, rapaz, olha, nós precisamos desejar, irmão, ver pessoas de verdade, sabe, sendo curadas de câncer, de meningite, dessas misérias tudinho, através da nossa vida, querido. Porque não somos nós, eu não sei se você entende, olha. Se uma pessoa tiver com sede, e você tomar essa taça com água, você vai matar a sua sede. A pergunta é, quem matou sua sede? A taça, quem levou ou a água? Pronto, eu vou dizer para você, os três. Porque a água não ia correr só até a sua boca. Então, quem pode libertar a vida de uma pessoa? É você ou a palavra? Não, vamos lá, é você ou a palavra? A palavra, não é? Mas ela não vai chegar lá só. É por isso que, mas é verdade, não, eu ia falar isso. O Cristiano falou aqui, os dois. Mas deixa eu te dizer uma coisa, um só não pode, sem nada não vai, e a palavra só não vai chegar até ninguém. Então tem que ter os dois. Agora é bom que fique bem claro, não somos nós, é Cristo em nós, a esperança da glória. Porque senão, meu irmão, quando a gente começa orando e vendo as pessoas sendo curadas, quando a gente começa pregando e o povo dizendo aleluia, glória a Deus, recebendo a Jesus, nós somos tentados a pensar que somos nós que somos o bom. Mas mesmo assim ainda não somos nós, é o Senhor em nós. Tire o Senhor de nós, dê um microfone e uma Bíblia para ver o que é que você vai fazer, para ver o que era que eu iria fazer. E eles sabiam disso aqui, irmão. Aleluia. Agora eu vou te dizer uma coisa, ele e nós e ele, é uma dupla explosiva para o inferno, irmão. Porque a palavra é a verdade, querido. Tem pessoas que não consideram, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que não levam, mas eu vou te dizer uma coisa, a palavra não muda, irmão. E eu vou te dizer, querido, nós ainda vamos ouvir testemunho de pessoas. Rapaz, eu estava com câncer e recebi uma oração, quando fui lá de novo estava curado. Rapaz, tinha saído uns caroços, recebi oração, e não é que no outro dia, quando eu me acordei, os caroços não estavam mais. Se você não deseja isso, querido, eu vou te dizer uma coisa, você não está no lugar errado não, você precisa ajustar a sua mente. Amém? Aleluia. Vamos lá, Atos capítulo 9. Preste atenção aí a sequência, por favor, viu? Atos capítulo 6. Se nós viéssemos desde Atos capítulo 2, você ia ver que as pessoas só aconteciam alguma coisa quando a palavra chegava lá. Eu queria que você dissesse, Deus não faz nada sem a palavra. Sem a palavra, querido. A palavra chega primeiro e as coisas acontecem depois. Primeiro na nossa vida. Você está comigo aqui? Mas é assim, meu irmão. Enquanto a palavra não chegar numa área da sua vida, ela nunca vai mudar. Ou enquanto você não deixar a palavra chegar e cair como uma semente numa boa terra. Mas também a mesma coisa acontece em ambientes, querido. Às vezes um ambiente nunca vai ser influenciado até que você chegue para influenciar o ambiente através da oração e da palavra que sai da sua boca. Oh, aleluia. Mas vamos lá. Atos capítulo 9, a partir do versículo 18. Agora é isso mesmo. Atos 9, 18. Deixa eu me ver aqui. É isso mesmo. Pronto, aqui foi quando Paulo ia para Damasco e teve aquele encontro com Jesus, não é? Que disse, ô Paulo, por que você me persegue? E Paulo disse, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem você persegue. E Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja. Mas eu não sei se você já viu aquela história, mexeu com fulano, mexe comigo, com Jesus é a mesma coisa. E mexer com você, mexe com ele. Se é que você está querendo fazer a vontade dele. Porque se você está por conta própria, ele vai mexer com tu mesmo. Jesus vai dizer, eu vou poder fazer nada. Amém? Mas vamos para cá. Continuando. Versículo 18 diz assim.
Depois que Ananias foi lá, orou por Paulo, tal, falou para ele, aí diz assim: imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Eu acredito que Paulo chegava nas igrejas e dizia: meu irmão, eu vim aqui e ainda estou até com um pouco de vergonha, sabe? Porque eu persegui muito aqueles que pregavam isso que eu vou dizer agora. Falei muito dos crentes. Eu dizia: isso é um bocado de ladrão. Eu dizia: depois de fazer um monte de coisa, agora diz que é crente. E hoje eu estou aqui justamente para defender Jesus que vocês acreditam. Eu quero dizer que ele é real. Me encontrei com ele, olha para aí. Tudo que eu conhecia, eu hoje considero como refúgio, porque eu conheço, eu sei, e a cada dia busco conhecê-lo mais. Diga aí, meu irmão. Eu acredito que isso no começo era humilhante para ele. Os outros irmãos diziam: isso é conversa, isso está de H. Isso veio foi prender a gente aqui. Mas a Bíblia diz que Paulo se esforçava cada vez mais, irmão. Talvez você não tenha nenhuma credibilidade no seu meio, quando você começar falando. Mas não para, querido, se esforça cada vez mais. Aleluia. Meu Deus. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto. Aí ele diz, versículo 21. Todos quanto ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, não é esse homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome do Senhor? E não é ele que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Aí vai dizer: apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco ao comprovar que Jesus era mesmo o Cristo. Paulo começou a falar, irmão. Eu sei que eu posso te garantir, com o tempo, a vida de Paulo começou a se tornar um testemunho para uns e uma afronta para outros. Porque Paulo foi o primeiro que se levantou, irmão. E segundo historiadores, Paulo consentiu, compartilhou, participou da morte de muitos cristãos, irmão. Não foi pouco não, foi muitos, querido. Mas ele mesmo diz nas cartas que fez por ignorância e por incredulidade. Quando a verdade chegou, ele disse: rapaz, agora eu só vou mudar a marcha, mas a intensidade vai ser a mesma. Você está comigo aqui? Eu ainda, deixa eu me ver aqui. Não, tá bom. Para a gente não ir muito além da hora. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vou falar muito nesses dias aqui, sabe? Porque eu acredito que se você está aqui e deseja que nós a cada dia possamos desfrutar daquilo que vem sendo liberado sobre as nossas vidas, nós precisamos entender que nada do que Deus fala conosco acontece somente porque Deus falou. Você pode ouvir, irmão, uma profecia da boca do próprio Jesus. Se você não se mover para fazer a sua parte, nada daquilo vai acontecer. Agora, quando você ouve, é algo da parte de Deus, e você se prepara para perseguir aquilo, pode ir rendendo graças e celebrando, porque o que Deus disse vai acontecer no nosso meio. Amém. Você está comigo aqui? Eu sei sim que vão ter pessoas que vão ser participantes, vão ter pessoas que vão ser somente telespectadores, irmão. Mas eu quero te convidar a não ser somente um telespectador. Quero te convidar a ser um participante disso. Eu sei que cada um de nós vive em um ambiente diferente durante o dia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, começa pelo ambiente que você vive, querido. Às vezes as pessoas vivem em ambiente, irmão, e elas não se aproveitam de nenhuma situação para falar algo da palavra de Deus, ou nenhuma oportunidade para fazer uma oração em linha com a palavra naquele lugar, em compartilhar alguma coisa da vontade de Deus com pessoas. As pessoas vivem de uma forma passiva, falando de política, de Lula, de Bolsonaro, de não sei quem. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, nós fomos chamados para falar de Jesus, irmão. Você está comigo aqui? Somos cidadãos, irmão, celestiais, e ainda estamos aqui nessa terra, e aqui nessa terra nós temos algum compromisso com essa terra também. Você está comigo? Até porque ele disse que nós somos o sal da terra. Então, até nesses dias a gente vai soltar aquele vídeo aí que eu botei no grupo dos que servem ontem. Vamos colocar aqui, irmão, para toda a igreja. Ah, mas agora também
posso fazer nada, querido. Nós cremos na palavra e vamos ficar com coisas alinhadas à palavra. Amém. Aleluia. Então, quero soltar aquele vídeo. Vai soltar aqui? Pronto, bota aí. Ultimamente o Senhor vem me dando esses vídeos para mim soltar. Quando eu estudo alguma coisa, me vem logo um vídeo na cabeça. Eu digo, apoio, isso não é ideia do Satanás, não. Eu sei que não é ideia do Satanás. Então, ajusta bem direitinho. Para sair som e áudio. Beleza? Preste bem atenção nesse vídeo aí. Som na caixa, Piscite. O Senhor conseguiu de novo, Deus. O Senhor conseguiu de novo, Deus. Apaga essas luzinhas aqui, ó. Por favor. Aí. O Senhor conseguiu de novo, Deus. Preste bem O atenção Senhor nisso. conseguiu de novo. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. E continua cuidando de mim quando eu não mereço. Eu te louvo, Jesus. Tu és o Senhor. Me manda outra, Senhor. Me guia para quem o Senhor quer que eu ajude. Levanta os que invocam o seu nome. Levanta aqueles que amam o Senhor, que buscam o Senhor e que confiam no Senhor. Levanta o Senhor. Levanta-os. Senhor, precisamos de uma geração de fiéis que não tenham vergonha do Evangelho. Precisamos de um exército de fiéis, Senhor, que odeie ser morno e guarda a tua palavra acima de tudo. Levanta-os, Senhor, levanta-os. Eu oro pela união entre aqueles que amam o Senhor. Eu oro para que o Senhor abra os olhos para que eles possam ver sua verdade, Senhor. Eu oro pela sua mão protetora que orienta, levanta uma geração, Senhor, que vai levar luz a este mundo, que não vai se curvar sob pressão de quem não vai se acovardar. Senhor, quando os outros caírem, levanta-os, Senhor, para que eles anunciem que existe salvação em Jesus Cristo. Levanta os guerreiros, Senhor, que vão lutar ajoelhados, que vão te adorar de todo o coração, Senhor. Senhor, nos chama para a batalha, para que possamos proclamar o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu oro por essas coisas com todo o meu coração. Desperta-os, Senhor, desperta-os. Se o meu povo que chama... Valeu. Eita glória, diga aí, meu irmão. Eu vou te dizer uma coisa, olha, eu não consigo assistir algumas coisas dessas. Eu não vou chorar aqui porque, né? Mas eu não consigo assistir essas coisas, irmão, e ficar sem algo movendo dentro de mim, não. Porque são essas coisas, sabe, que nós precisamos desejar, querido. Não tem nada de errado nós desejarmos viver melhor a cada dia, e precisamos viver melhor mesmo. Ter coisas, necessidades supridas, andar em bons carros, morar numa boa casa, na hora que quiser comer alguma coisa, ir lá ter e comer. Está tudo bem, querido. Deus quer fazer isso conosco também. Agora deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito, irmão, que essas coisas elas vão acontecer de uma forma mais rápida quando a pessoa tem um coração como esse. Eu não sei se você já assistiu esse filme aqui, Quarto de Guerra, pode ser que você tenha assistido a primeira vez, naquela empolgação, e não pegou muito, prestou muita atenção, né? Mas essa cena aqui é no final, quando ela consegue discipular aquela mulher, para que ela saiba como agir na casa dela e não ter seu casamento destruído. E ela começa orando, dizendo, Senhor, envia outra, manda outra pessoa agora, porque eu vou discipular ela também. Não era uma mulher que pregava na igreja, na verdade era uma mulher de oração. Mas era uma mulher que estava disposta a pegar uma, irmão, discipular ela. Vê mesmo. Discipulando uma mulher, ela restaurou uma família. Eita glória. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se nós conseguirmos fortalecer um jovem, uma família pode ser salva. Porque senão como é que vai ser?
Me diga aí. É só para a gente vir para a igreja, cantar. Hoje está um pouquinho frio. Pode ser que tenha pessoas que não tenham vindo hoje porque estava frio. Pode ser que não tenha pessoas que não tenham vindo hoje já com o argumento de que essa é a semana da conferência. A conferência é sexta, vai começar a sexta. De noite ainda. Você está comigo aqui? Então são coisas que nós precisamos pegar, irmão. É um dia após o outro. É um dia após o outro. Está comigo aqui? Até a conferência chegar lá na sexta-feira. Quantas pessoas você espera falar de Jesus para elas? Quantas pessoas você espera compartilhar a palavra de Deus para elas? Porque cada coisa vai ser seu dia. Oh, aleluia. Rapaz, meu Deus do céu, vocês não estão muito animados, não. Mas é verdade. Porque senão como vai ser nossa vida, irmão? Precisamos desejar isso, irmão. Não viver uma vida... É o quê? Eu não tenho tempo. Estou quase morto. Morre logo, vai para a glória, é melhor lá. Amém, irmãos? Então pega isso, ora. Sabe, Senhor, eu não sei muito. Mas a pessoa que o Senhor colar perto de mim, ela vai ouvir alguma coisa do Senhor através da minha boca. Pai, em nome de Jesus, me dá sabedoria para que eu possa fazer um convite, para que eu possa ter uma ação, para que eu possa, pelo menos, colar um versículo da Bíblia no meu WhatsApp e mandar para outras pessoas. Você está comigo aqui, irmão? Querido, olha, nesses dias eu ouvi o testemunho de uma mulher que ela veio para o culto de homens. Uma mulher que veio para o culto de homens. Ela veio para o culto de mulheres. Mas o que acontece? Deixa eu te explicar aqui. Ela disse que estava em casa em uma situação bem interessante, bem de pressão. Conversando com o esposo dela, uma coisa ou outra, de repente eu gosto de ver umas frases no Instagram, e eu começo, na hora que eu vejo, me vem no coração um monte de gente, eu saio mandando para as pessoas, de vez em quando você recebe uma. E o que acontece? Nesse dia especificamente eu não sei se eu mandei somente para ela, mas na hora que ela estava naquele momento de pressão, ela não sei o que lá, todo mundo hoje pegando o telefone por qualquer coisa, né? Então ela está naquele momento de pressão, pegou o telefone, olhou, disse, peraí, quando foi olhar, era um texto que ela mostrou ao marido dela, disse, vê para aqui como é o cuidado de Deus para conosco. Um texto, irmão, enviado pelo Instagram. Talvez tem pessoas que nem façam isso aqui. Não compartilha nada da palavra. Como é que tu quer crescer e que a tua igreja cresça? O pai tem que falar alguma coisa. Você está comigo aqui? Então pega essas verdades, irmão. Eu nunca ouvi, olha, eu vou encerrar, fica de pé. Tá bom, vamos embora. Porque senão eu vou falar tudo hoje e amanhã eu vou falar mal o quê? Aleluia. Mas eu declaro na tua vida você sendo instigado a falar algo da palavra, irmão. A compartilhar algo da palavra de Deus. Você está comigo aqui? Há um amor maior despertando no nosso coração pela palavra. Eu entendo um pouco hoje, né, de quando algumas pessoas dizem que algumas pessoas abandonaram o primeiro amor. E de primeira dizia que primeiro amor que nada, a pessoa só tem um amor, que é Jesus. Mas tem pessoas que no começo, querido, eram muito mais intensos. Eu sei que nós vamos a cada dia vindo para o equilíbrio. Você está comigo aqui? Mas tem pessoas que passam da vinda ao equilíbrio e acham que já está bom, que só pode planar, está tudo certinho. Eu agora almejo é o púlpito. Não, querido, para falar a palavra onde você estiver. Gera pessoas em oração. Gera vidas em oração. Você está comigo aqui? Aleluia. Pai, eu te dou graças por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Pai, operando em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas e pelo que o Senhor lançou nos nossos corações essa noite aqui. Que tudo aqui seja para a tua glória, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, queridos? Sai do teu lugar uma oferta e entrega aquilo que é do Senhor. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Glória a Deus, amém. Obrigado pessoal. Então, olha, amanhã nós temos o nosso culto.